porque a igreja viva não será arrebatada. As palavras de nosso Senhor Yeshua são suficientes e claras. João 6, 39. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 11:24. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. 25. Disse-lhe Yeshua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Os mortos serão ressuscitados no último dia da 70ª semana de Daniel. A comprovação bíblica para essa afirmação está em Daniel 12, 1 e 7, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mateus 24, 21. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. O teu povo neste caso, inclui a Igreja de Cristo que nos tempos de Daniel, ainda não existia. 3. Os que forem sábios, vivos nos últimos dias que antecedem a vinda do Senhor, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria: a ressurreição ocorreria no final de, para um tempo, tempos e metade do tempo. Ou seja, no final dos 1260 dias. Daniel 2:35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra, que feriu a estátua, se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Este texto mostra uma estátua completa, com seus 10 dedos, ou seja, com o reino do anticristo em seu último estágio. Quando a pedra sem auxílio de mão é cortada, esmiuçando a estátua, tornando-se em um grande monte, enchendo toda a terra. Com o reino de justiça que não terá mais fim, claramente esse reino é na terra e não no céu. Daniel 2:44. Mas, nos dias desses 10 reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 7:14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Agora nos cabe a observação das palavras de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4:15. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ora, se não precederemos os que dormem, e os mortos em Cristo ressuscitarão no último dia da 70ª semana de Daniel, Daniel 9:27. E 12, 2 e 7, quando ocorrerá o arrebatamento. Como diz a maioria dos cristãos que a igreja viva será arrebatada antes da tribulação. A 70ª semana de Daniel, reino do anticristo ou os 10 dedos da estátua. Assim como podemos observar que a pedra cortada sem auxílio de mão enche toda a terra e não o céu. A grande nação de Abraão, sim, os benditos de meu pai de Mateus 25:31, enchem toda a terra, com a vinda de Yeshua. Em Mateus 25:31, vemos a resposta. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
E todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está aí, o reino de Cristo, o reino de justiça que aguardamos, na terra, segundo a profecia de Daniel 2:35. Zacarias 14:9. E o Senhor será rei sobre toda a terra, Isaías 11:9. Completa. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas quem serão os vivos que serão arrebatados? Os mortos em Cristo, as primícias. 1 Coríntios 15:23, de todas as nações, tribos e línguas, ressuscitados, aparecem claramente em Apocalipse 7:9. Aí, ocorre a pergunta: mas quem são os vivos que serão arrebatados? De 1 Tessalonicenses 4:16. Nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Quando Paulo disse isso, só pode ter se referido a uma classe especial de vivos, que aparece no início do Apocalipse 7. Sexto selo, final da grande tribulação, os 144.000 selados de Apocalipse 14:4. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Cabe aqui a colocação de que a tribo de Judá é progenitora de israelitas e gentios. Gálatas 13:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vos sois um em Cristo Jesus. 29. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Pelo sangue de Jesus, que tem raiz em Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Davi, Jesus e nós. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ainda cabe uma observação curiosa, na ocorrência do texto de 1 Coríntios 15:51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 54. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, isto só pode ocorrer após o reino de 1000 anos de Yeshua, aqui na terra. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita em Apocalipse 20:14, no final dos 1000 anos. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Se a transformação de corpos para a entrada no reino ocorre na última trombeta, fim da tribulação, últimos 1260 dias, e 1335 dias, como Paulo está dizendo que a morte é tragada na vitória, se isso só acontece no evento do trono branco, após 1000 anos, Apocalipse 25. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ora, ficou claro que as primícias, ressuscitados no último dia, serão a noiva do Cordeiro, consequentemente reis e sacerdotes. Não podemos deixar de observar este texto, porque ele afirma literalmente que os ressurretos, primícias, serão os sacerdotes de Deus e de Cristo e não os vivos, os benditos de meu Pai, como afirmam a maioria dos crentes. 7. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse 20:10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. 1 Coríntios
15:24. Depois virá o fim da era milenial, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Mateus 13:40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim desta era milenial. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Conclusão. 1 Coríntios 15:20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e se fez primícias dos que dormem. Ora, o Senhor se fez primícias. Não foi primícias. Se fez primícias, para que tivéssemos a referência de ressurreição. 1 Coríntios 15:23. Mas cada um por sua ordem. Primeiro Cristo, segundo, as primícias, e os comprados da terra, como primícias. Apocalipse 14. Terceiro, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Mateus 25:31. Importante. 1. Cristo se fez primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15:20. Cristo se fez. 2. Os mortos em Cristo, ressurretos e arrebatados, serão as primícias, juntamente com os 144.000 que foram comprados como. Apocalipse 14:4. Repetindo, comprados como primeiros frutos. 1 Tessalonicenses 4:15. 1 Coríntios 15:23. 3. Os que são de Cristo na sua vinda. Os benditos de meu Pai, vivos por ocasião da segunda vinda, promessa de Deus com Abraão, de Mateus 25:31, serão os povos que habitarão a terra regenerada. Atos 13:19, sob o governo de Cristo e seus colaboradores, reis e sacerdotes. Atos 13:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Dirimindo a dúvida sobre Mateus 24 e o arrebatamento. Sabemos pela ampla exposição de textos das Escrituras Sagradas, que os que serão levados serão os ímpios, sendo deixados cá na terra, para as bem-aventuranças do milênio, os salvos. Vejamos os versículos que dão base para tal afirmação. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Provérbios 2:22. Espera no Senhor, e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Salmo 37:34. Ouvi, meus amados irmãos. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Tiago 2:5. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmo 37:29. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115:16. Todavia, quando lemos o texto de Mateus 24, do 37 ao 41, fica sempre uma dúvida em nossas cabeças. Porém, o texto é bem mais claro do que parece, pois Yahushua cita como referência os dias de Noé, onde os que foram levados foram os ímpios e os que ficaram foram os servos de Deus. Mateus 24:37. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. 41.
Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Fica claro, no exemplo dado por Yahushua, que os que são levados são os ímpios, e os deixados são os justos. Congregação Cristã do Segundo Advento, Henrique Gomes.